do mundo. Estamos aqui para dar seguimento ao vídeo de marcação de caixas segundo a técnica das pedras que eu tinha referido. E qual é o interesse desta marcação? É que a gente chega ao piário e, olhando somente para a parte superior das caixas, para as tampas, a gente saiba qual o estado em que a colmeia se encontra, ou qual o estado em que ela ficou, a última revisão que a gente fez. Eu já utilizei várias técnicas, desde marcar dentro das pranchetas, desde marcar num papel, mas nada se revelou muito eficaz, porque eu tinha que andar com papéis, dentro das pranchetas tinha que andar a levantar as pranchetas, e isto foi-me transmitido por um colega lá de baixo do sul de Portugal, em que eu percebi-me que ele tinha várias pedras, várias zonas das caixas. Eu perguntei-lhe o que era aquilo e ele então explicou-me qual era o sistema. Entretanto, eu readaptei para a minha realidade e para a minha situação. Vocês podem fazer o mesmo, eu vou-vos dar um método que, a meu ver, é bastante intuitivo e fácil de decorar. Só é necessário apontar num papel e aquilo, passado meia dúzia de vezes de utilizarem, rapidamente apanham o sistema em si e como é que aquilo funciona e o que é que cada pedra significa. E dessa forma, vocês chegam ao piário, olham para cima das tampas e sabem exatamente o que é que se passa. Então vamos imaginar que isto é a tampa da caixa, né? E esta é a parte da frente da colmeia, né? Por onde as abelhas saem, e esta será a parte onde o apicultor trabalha. Então nós vamos dividir isto em 9. E criar umas linhas imaginárias, né? Não precisamos andar a arriscar as caixas, em que dividimos isto em 9 quadrados, em que cada quadrado vai-se ter um significado específico. E o que é que acontece? Isto está feito de forma, eu idealizei isto de forma a que seja intuitivo, e que siga a própria ordem da evolução da colmeia. Então esta parte da frente tem a ver tudo que seja a ver com a rainha, com divisões de rainha. Há aqui um outro que também tem um bocado a ver. Então o que é que acontece? Deste lado esquerdo eu idealizei que aqui é indicação que a colmeia tem um favo ou precisa de um favo. Ou seja, sempre que eu colocar aqui uma pedra, quer dizer que esta colmeia foi dividida e foi colocado um favo, ou foi dividida com favos da própria colmeia, que já lá estavam, ou precisa de um favo. Eu posso dividi-la hoje, só ir colocar o favo amanhã. Então, se eu tiver uma pedra, é indicação de que esta colmeia tem favo e precisa, pronto, já está dividida e tem lá um favo dentro, ou foi encontrado favos dentro da colmeia e que tem lá favos dentro. Se eu quiser colocar um favo nesta colmeia, para eu saber qual é que é, eu coloco 2 pedras. Ou seja, eu sei que ao colocar 2 pedras quer dizer que eu preciso de ir lá colocar um favo. Claro que quando eu colocar o favo, eu tiro uma das pedras. Pronto, já lá está o favo. Por isso, já temos o primeiro quadrado em que uma pedra tem favo. 2 pedras precisa de favo. Aqui está o assunto resolvido. No segundo quadrado tem a ver com a princesa virgem. A princesa virgem, há várias situações. Nós temos a gaiola fechada, a gaiola aberta e via princesa. Pode acontecer, a gente vai fazer uma revisão, ela ainda não está a fazer postura, mas nós vamos fazer uma revisão, vimos a princesa, ou seja, para termos a garantia que ela está lá. Então, uma pedra, gaiola fechada. Quer dizer que eu, quando chegar, passado 3 dias, ou 4, ou 5, quando for abrir as gaiolas, eu, olhando para as caixas que tenham uma pedra nesta zona, eu sei que a gaiola está fechada, que eu vou ter que abrir. 2 pedras, gaiola aberta. E 3 pedras, vi a rainha.
Vamos. Temos aqui, primeiro estágio, fado, segundo estágio, gaiola virgem, rainha virgem. Terceiro estágio, uma pedra, só aqui neste quadrado só utilizo uma pedra. E rainha fecundada. Posso fazer uma divisão e utilizar uma rainha fecundada, ou ser a rainha fecundada da própria caixa, ou vi a rainha aqui e quando fui fazer a revisão novamente vi que ela já estava fecundada, já tinha postura e que já coloquei que a rainha já está fecundada. Qual é o interesse de saber que esta rainha está fecundada? Porque depois vai haver aqui outras marcações que eu posso colocar quando esta rainha fecundar. Que já, entretanto, vão perceber porquê. Faixa central tem a ver com problemas na colmeia. Problemas que envolvam vários fatores. E este aqui deste lado, por exemplo, só leva uma pedra e foma. Quer dizer que eu fui fazer uma revisão e me apercebi que esta colmeia estava com poucas reservas. Tenho que lhe dar de comer. Tenho que tomar uma atitude. Quadrado do meio, uma pedra. Quer dizer que não vi a rainha. Ou seja, apercebi-me que não tem postura, mas ainda tem criação aberta, mas não tem postura, ou seja, não tem ovos no dia, mas não vi, ainda tem criação selada, mas não vi a rainha, não vi ovos. Fiquei na dúvida o que é que se passa ali. Tenho que averiguar uma próxima vez. Duas pedras, está a zanganeira. E três pedras. Epá, esta rainha não presta, esta rainha está a fazer uma postura errática, esta rainha já tem 2 anos ou 3. E trocar rainha. E temos atenção que quando eu digo 1, 2 e 3 é sempre o número de pedras colocado nesta zona. E este quadrado, não menos importante, se não mais importante atualmente, varroa, uma pedra varroa. O que é que isto me diz? Que eu fui fazer uma revisão e vi varroa nas costas das abelhas, vi asas deformadas, vi abdômen reduzido, vi guano dentro dos alvéolos, dos favos. E esta caixa serve como indicador para quando eu fizer um tratamento, a ver se realmente cai muita varroa, se o tratamento foi eficaz, se não foi. Por isso coloco ali uma pedra, caso eu detecte que esta caixa está infestada de varroa, para poder controlá-la de uma forma mais, servir como ponto de controle. E a última faixa tem a ver com o estado em que a colmeia em si se encontra. A força da colmeia, a fraqueza da colmeia, o estado dos quadros. Então, neste quadrado, uma pedra. Olha lá, isto saiu assim um bocado torto. Uma pedra significa que falta quadros. Ora, aqui está uma situação. Eu fiz um enxame e até fiz esse enxame numa caixa de 10 quadros. E fiz esse enxame só com 4 quadros de abelhas. No entanto, faltam lá 6 quadros. A rainha fecundou, eu coloquei aqui uma pedra, nesta zona, e falta quadros na colmeia. E coloco outra pedra aqui. Eu sei que esta rainha está fecundada e que falta quadros. Tenho que andar atento, porque quando tal elas começam a puxar favos ou pendurados na tampa e eu não quero isso.
2 pedras, falta espaço. Dá-me jeito para escrever aqui embaixo. Falta espaço, ou seja, eu fui fazer a revisão à colmeia e detectei que já está em 10 quadros, ou ao núcleo, e a rainha está com falta de espaço, já tem muito pólen, pronto, eu na próxima vez que eu for lá já sei que tenho que ir direito a esta colmeia, tirar quadros de pólen ou tirar quadros de criação para dar lâminas de cera. Este quadrado tem a ver com a força, da caixa. E como é que ele funciona? Nós vamos imaginar que é de 5 para cima. Então, se eu coloco uma pedra, quer dizer que tem 6 quadros de cria, que é 5 mais uma pedra, 5 mais 1. E por aí em diante, 5 mais 2, 7 quadros, 5 mais 3, 8 quadros, cria, quadros, cria, e posso continuar até colocar aqui 5 pedras. Já tenho aqui outra situação que pode acontecer. A rainha está, isto era uma caixa que estava a trabalhar, eu fui lá, fui dividir a caixa, suponhamos que a caixa tinha 8 quadros de criação, e eu dividi a caixa. Então, dividi a caixa e tirei 2 quadros de criação e dei 2 lâminas virgens. Então eu vou colocar, neste quadrado, tirei 2 quadros de criação, vou-lhe colocar uma pedra, quer dizer que tem 6 quadros de criação e a rainha está fecundada. Eu quando tenho aqui uma pedra a dizer a criação, ou seja, a criação e que a rainha está fecundada, quando eu faço isto, eu sei que este enxame já foi dividido. Porque senão, se ele ainda não tivesse sido dividido, eu só teria pedras neste local. Ou seja, o enxame foi dividido, a rainha fecundada continuou no local e tem 6 quadros de criação. Isto vai-me manter alerta, porque a próxima vez que eu lá voltar, passado 15 dias, isto já vai estar outra vez em 8 quadros de criação ou 9. Eu vou ter que o dividir novamente. E este tem a ver com o fraco, em que vamos imaginar do 5 para baixo. Ou seja, se eu coloco aqui uma pedra, é 5 menos 1. Ou seja, se eu tenho 4 quadros de criação. Se coloco 2 pedras, é 5 menos 2, tenho 3 quadros de criação. Se coloco 3 pedras, tenho 2 quadros de criação. E desta forma nós conseguimos aqui, de vez em quando, eu chego a ter vários locais. Por exemplo, suponhamos que tenho aqui 2 pedras neste local e tenho aqui troca de rainha, eu já sei que esta rainha não está a andar. E a próxima vez que eu for lá, eu vou ver se ela continua com 3 quadros de criação e se tenho realmente que a trocar. Se, vamos supor, por exemplo, eu tinha que trocar a rainha e troquei a rainha. Troquei a rainha e coloquei aqui uma pedra. Ou seja, eu sei que esta rainha virgem que está aqui está para substituir uma rainha fecundada. Troca de rainha. Ou seja, a aceitação não vai ser tão fácil. Eu vou ter que ter algum cuidado na libertação desta rainha. Isto dá-me essa informação. Podemos conjugar aqui vários fatores com esta configuração. Isto é uma forma fácil de marcar. Agora, mas eu tiro a tampa e viro ao contrário para poisar a tampa da caixa, porque nós aqui em Portugal utilizamos maioritariamente, temos uma tampa de chapa e por baixo dessa tampa de chapa temos uma tampa de madeira. E o que a gente costuma fazer é tirar a tampa de chapa, viramos ao contrário, porque assim fica só aquela beirinha da chapa
né? E vamos usar depois a tampa de madeira e dessa forma acaba por não se matar tantas abelhas, não trilhar tantas abelhas. Epá, é fácil, eu tenho aqui uma pedra, uma tampa de madeira vai ser levantada da direita e depois à da direita, e eu tiro a tampa de chapa, agarro nas pedras e depois em cima da tampa de madeira para saber onde é que elas estavam, ou memorizo quais eram as pedras que tinham, e fazemos dessa forma para que, ou faço dessa forma, para que não perca as marcações que lá estavam. Por isso, amigos, olha, façam um print desta nomenclatura, adaptem à vossa realidade, testem a ver se realmente é eficaz. Só falta uma coisa, que esse é fácil, né? Eu pano, por exemplo, falta espaço, 8 quadros de criação. Tenho aqui 2 pedras, 8 quadros de criação. Epá, eu já sei que isto tem tudo a meia alça para cima. Podemos arranjar aqui um outro sinal que eu costumo utilizar. É um bocado de pau aqui em cima. Esse é que não há dúvida, precisa de madeira para cima. Pronto, um bocadinho de madeira, um bocadinho de pau lá em cima, precisa de madeira. E é desta forma que eu tento controlar e tem resultado muito bem. Nunca tive um método tão bom para marcar as caixas, e de forma a que eu chego ao piário e saiba como é que elas estavam a última vez que eu lá fui. Por isso, amigos, olhem, se gostaram do vídeo, deem like, subscrevam o canal, partilhem com os amigos, para que a gente possamos continuar aqui a fazer uns vídeos engraçados, a explicar como é que a coisa funciona e como é que se pode trabalhar. Espero que tenham gostado. A todos um abraço e boa apicultura.